Olá, amigos e amigas, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Desde já peço que você dê aí o seu like, Se inscreva no canal, compartilhe os vídeos no WhatsApp, no Instagram, com seus amigos, com seus familiares, para que a palavra de Deus possa correr livre, leve e solta para alcançar os irmãos que estão aí sofrendo, perdidos e escravizados dentro do sistema religioso. Em primeiro lugar, queremos deixar bem claro que não somos idólatras de homens, de idolatria de imagens, de escultura, nada, de religião, de sistema religioso. Não estamos ligados a nenhum sistema religioso. Estamos aqui para anunciar o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Não somos idólatras nem dos homens agora do século XXI, Não somos levados nem conduzidos por eles, nem tampouco somos idólatras de Abraão, de Isaac, Jacó, dos apóstolos, não. Mas nós precisamos reconhecer a autoridade de Deus, Inclusive as autoridades que Deus constituiu em sua palavra. E muita gente pergunta assim, vocês falam bastante a respeito do apóstolo Paulo. Claro, porque o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. E o que é que eu sou? Eu sou um gentio, eu sou um estrangeiro. E foi a esse homem que Deus escolheu para nos anunciar o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, Porém, se nós não damos ouvidos a um homem que Deus enviou para nos trazer a mensagem, nós não estamos querendo se submeter à palavra de Deus, ao evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque Paulo não pregava a palavra dele, não pregava o evangelho dele, ele pregava o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não estamos aqui colocando o apóstolo Paulo acima de Jesus, nem qualquer outro apóstolo, nem qualquer pessoa da Bíblia, mas temos que reconhecer, porque a própria palavra de Deus diz que Deus não é Deus de confusão. Por isso Deus não colocou vários evangelhos na Bíblia para confundir as pessoas. O que as pessoas têm que entenderem é que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo foram escolhidos para uma missão e o apóstolo Paulo para outra. Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo foram escolhidos para anunciar aos povos judeus os feitos do Senhor Jesus Cristo. Os relatos da história do Senhor Jesus Cristo nos dias da sua carne. E o apóstolo Paulo foi separado por Deus para anunciar o Senhor Jesus Cristo depois de ressuscitado. É dois Jesus? Não, é um Jesus só, com duas manifestações, uma em carne, outra em espírito. Como Jesus não está mais em carne, não está aqui em corpo físico, ele agora voltou a ser o que ele sempre foi, espírito e verdade, então eu tenho que aprender as coisas do espírito, do Jesus espírito, do Jesus luz inacessível, Eu, você, todos nós temos que aprender agora com Jesus ressuscitado, não mais em carne. Nós temos que crescer no entendimento, no amor e na graça de Deus. Os próprios apóstolos, Tiago, Pedro e João, quando tiveram a reunião, eles mesmos decidiram isso. Porque eles entenderam, Nem todos entenderam, Eles ouviram, mas muitos não deram crédito, mesmo sendo apóstolos do Senhor Jesus Cristo, como Tiago e outros mais, Que não aceitavam totalmente o que Paulo falava. Até tinha uma desconfiança com o apóstolo Paulo, visto que ele foi perseguidor da igreja, Tinha sempre o pé atrás com ele. Mas o apóstolo Pedro, que era considerado o chefão da igreja, tem até o Papa aí, que diz que é o sucessor de Pedro, que Jesus também o escolheu, o próprio Pedro reconheceu que o apóstolo Paulo recebeu uma missão para nós, recebeu o evangelho para pregar para nós e para eles também. O apóstolo Lucas reconheceu, o apóstolo Marcos, Não aquele Marcos, o da Bíblia, outro Marcos, O da Bíblia não, o dos evangelhos, Outro Marcos, João Marcos, Essas pessoas um pouco mais esclarecidas, Lucas, como era médico,
né? Lucas era uma espécie de repórter, assim, né? Ele saía pegando os relatos para ver se aquilo realmente era verdade, o que Marcos tinha falado, o que Mateus tinha falado, né? Por isso que ele reunia todas as informações, né? Por isso um livro melhorzinho que você pode ler é o livro de Lucas, né? Porque ele foi, né, recolhendo as informações. Mesmo assim tem muita coisa bagunçada ali, muita bagunça, mesmo nos livros históricos, porque Marcos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles nunca escreveram o evangelho. Quem colocou esse cabeçalho aqui, Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo João, foram os líderes religiosos há 2000 anos atrás, e essa mentira vem até hoje. Porque Mateus, Marcos, Lucas e João nunca poderiam ter escrito o Evangelho, porque o Evangelho começa depois da cruz, depois da morte e ressurreição de Jesus. Antes disso é lei. Estava todo mundo debaixo da lei. Inclusive o próprio Jesus, quando estava em carne, estava debaixo da lei. Será que é difícil entender isso? Que a lei só termina quando Jesus diz, está consumado? E aí começa o Evangelho, as boas novas da salvação, né? Quando Jesus disse, está consumado, ele estava querendo dizer o quê? Se você estivesse lá perto dele na hora, e falar, Senhor, antes do Senhor entregar o Espírito aí, o que é isso aí que o Senhor está falando, está consumado? E ele respondeu que está consumado. Está consumado, meu filho, a sua salvação. Estou destruindo aqui o pecado, o diabo, a morte eterna que impedia você de voltar para viver comigo. Eu estou destruindo agora, está destruído isso aqui, tá bom? É isso que está consumado. A partir de agora é minha graça, é o meu amor, vou te dar de graça, estou te dando de graça a salvação. Dá para você entender isso? Dá para você entender que Adão colocou o pecado em você? Lembra de Adão, aquele lá do paraíso? Colocou o pecado em todos vocês? Então, agora eu estou tirando o pecado. Eu estou limpando, eu estou pagando o preço aqui, tá bom? É isso aí. Então, daqui para frente e diante, eu vou estar em espírito. E vocês vão ter que crescer na minha presença, aprendendo coisas espirituais. Não o que eu fiz, ceguinho de Jericó, paralítico, essas coisas aí é tudo besteira. Tá bom? Essas coisas aí é só para ficar na história, só relatos. Inclusive, eu não vim aqui para curar cego, nem paralítico, nem nada. Eu curava e abençoava porque eu sou bom. O que eu vim aqui fazer foi isso aqui, ó, que eu estou fazendo aqui agora. Destruir a morte, o diabo e o pecado. Estão destruídos, vocês estão livres. E dar liberdade a todos vocês. A partir de agora, eu vou chamar outro, tá? Que é o apóstolo Paulo, e ele vai vir e vai trazer a verdade para vocês, tá bom? Você lembra que eu disse antes de vir para a cruz? Quando vier o Espírito da verdade, né? O Espírito da verdade é ele, não é meu espírito não, tá? Porque o homem é um espírito, né? O homem, você sabia que você é um espírito? Está vestido de carne? Então, dentro do apóstolo Paulo tem um espírito, e dentro do espírito dele eu vou imputar a verdade, o que eu quero falar realmente, agora que estou ressuscitado. Por isso que eu disse para vocês que quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, tá? Tem o meu Espírito que vai estar dentro de você, mas tem um outro Espírito que está vestido de carne, chamado o apóstolo Paulo, que vai trazer as verdades que eu quero que vocês ouçam. Que verdade? Que você é um abençoado, pedra viva, luz do mundo, sal da terra, mais que vencedor, filho de Deus, carta de Cristo, bom perfume de Cristo e mais que vencedor. Que você não pode mais ir para o inferno, né? Que não existe inferno, que eu não vim aqui para destruir ninguém, para jogar ninguém no inferno, que eu não estou 24 horas olhando pecados. Como que eu vou olhar pecado se eu mesmo estou tirando seu pecado aqui? Né? É impossível, né? Se eu estou tirando seu pecado aqui, estou destruindo o pecado, como que eu vou condenar você por causa de pecado? Você não pensa? Você não tem cabeça? Cabeça não é para usar chapéu não, meu filho. Cabeça é para pensar. E dá licença um pouquinho aí que eu tenho que entregar o Espírito aqui, que eu tenho que voltar para minha glória, tá? Para onde vocês vão morar comigo, eu vou preparar um negócio aqui e depois a gente conversa, tá? Vou mandar o apóstolo Paulo, ele vai conversar com vocês. É só isso, tá bom? Tchau, meu filho. Então, você tá vendo? Por isso aqui, ó. Então não é que nós estamos idolatrando ninguém. É porque Deus, ele não é Deus de confusão. Deus não é Deus de bagunça, né? Por isso que o sistema religioso está aí, misturando Moisés, Abraão, misturando lei com graça, está essa bagunça aí,
porque eles não sabem o que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Outros pregando Apocalipse, porque a besta não sei o quê, porque o chip da besta, e o outro é a besta, tem um rabo assim, um chifre assim, porque aquele chifre é não sei o quê, não sei o quê. Tudo loucura. Tudo loucura. Jesus nunca falou de besta, de chifre, Jesus nunca falou de nada disso, de enxofre. Imagine enxofre no inferno. Porque se existisse o inferno seria supostamente um lugar espiritual. Como é que você vai achar enxofre lá, que é uma coisa física? O enxofre é uma coisa física, já viu enxofre? Aquele negócio amarelo? Então tudo umas loucuras, né? Fazem estudos do Apocalipse, olha, porque o anjo não sei o quê, e a trombeta, e não sei o quê. Mas, meu amigo, acorda para a vida. Com relação à vinda do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Pedro, esse que andou 15 dias com Paulo, ele reconheceu que Paulo recebeu a missão de nos trazer o verdadeiro evangelho. O apóstolo Pedro ficou em cima do muro para não haver problema entre ele e os apóstolos, para não milindrar Tiago, para não milindrar João, outros que andaram com Jesus segundo a carne. Ele se sentiu os poderosos. Você lembra que eles até brigaram um com o outro, perguntando a Jesus, quando estiver no céu, eu vou sentar à direita ou à esquerda, tá vendo? Jesus disse, isso aí não me compete, não. Você vê o pensamento dos caras, não tinha entendimento, não tinha nada. São filhos de Deus? São, estão no céu agora com Jesus, tá legal, tá beleza. Mas eles não receberam o entendimento do verdadeiro evangelho de Jesus ressuscitado, não de Jesus de Nazaré. O apóstolo Paulo recebeu o de Jesus ressuscitado. Eles receberam de Jesus de Nazaré, quando Jesus estava nos dias da sua carne, vestido de carne, né? Porque o apóstolo Paulo nunca viu o Senhor Jesus em carne. E ele mesmo dizia, a ninguém conheço segundo a carne. A ninguém, o que é ninguém? Ninguém. E ele ainda disse mais, e se antes vocês conheceram Jesus segundo a carne, né? Ele já não é desse modo. Ele voltou a ser o que ele sempre foi. Luz inacessível. Quer dizer, inacessível para aqueles que ainda não conhecem o verdadeiro evangelho da graça dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo ao apóstolo Paulo. Ele recebeu esse evangelho no terceiro céu, por isso que ele disse, numa reunião com Pedro, com todo mundo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Se eu estou numa reunião dessa, eu pergunto, peraí, você não aprendeu com homem nenhum, você aprendeu com quem? Quer dizer, Pedro era um homem, Tiago era um homem, se você não aprendeu com homem nenhum, você aprendeu com quem? Ele ia dizer, não aprendi nem com Jesus quando estava em carne, que eu nunca vi esse homem, nunca vi a barba dele, não sei quem é ele. Eu conheço outro que me apareceu no caminho e lá na frente me levou ao terceiro céu e me deu essa missão. E eu vou cumprir a minha missão, vou combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. E se você não sabe, muitos que se diziam apóstolos, que são falsos profetas, que se meteram no meio da igreja, tentavam ir nos lugares que Paulo já havia anunciado o evangelho da graça, para tentar desfazer o que Paulo fez, para tentar judaizar as pessoas, se fingindo de irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo lá diz que ele já estava acostumado com tudo, né? Em açoites, em fadigas, no meio da tempestade, no meio de naufrágio, no meio de falsos irmãos. Irmãos, mas é falsos. Como diz o outro, irmãos. Eram irmãos, mas por estar debaixo da lei, se tornava falsos. Pode ver essa gente que está aí debaixo da lei, fazendo campanhas, votos, sacrifícios. Essas pessoas são falsas. Por que elas são falsas? Porque elas querem? Não, porque elas estão na carne. Quem está na carne vive na falsidade, na mentira. Todos que estão debaixo da lei estão debaixo de ira, de aparência, de hipocrisia e de falsidade. É por isso que eles mostram uma coisa na televisão, no rádio, por todos os meios de comunicação, mas eles, pessoalmente, são falsos. Eles não são nada daquilo que eles falam, eles são os hipócritas, que no grego quer dizer ator, eles representam uma coisa que eles não são. Então ficou bem claro para Pedro, para João, para Tiago, para os discípulos de Jesus, nos dias da sua carne,
que eles iriam anunciar o evangelho lá para as bandas de Jerusalém, lá para os judeus. E sabendo que o judeu não ia aceitar coisa nenhuma, como não aceita Jesus até hoje. Mas Deus não está preocupado com o judeu. Deus já deu a lei dele lá, já são descendentes de Abraão, estão salvos, só não vão conhecer o Senhor Jesus. Aqueles que aceitarem, que conhecerem a graça de Deus, estão salvos também. Aqueles que não aceitarem vão morrer e vão encontrar o próprio Jesus que eles negou, a pedra de tropeço. Como Jesus disse, a pedra de tropeço, né? Eles vão encontrar com Jesus. Olha, então quer dizer que tudo que você falava quando você estava em carne era verdade? Pois é, agora vocês já estão aqui, agora vocês estão salvos, pena que vocês perderam o tempo, né? Poderia ter vivido uma vida de crescimento, de sabedoria, de tudo. É o irmão carvão, né, que vai ser salvo pelo fogo, porque são filhos de Deus, Deus prometeu a Abraão, Deus vai salvar. Agora, você que é um gentil, que é um estrangeiro, que não é judeu, você recebeu a nova aliança, a graça de Deus, então receba a palavra de Deus, a graça de Deus. Aceite o que Jesus já lhe deu de graça. E não fique aí dentro do sistema religioso pagando por orações, né? Que essas orações desses homens Deus não ouve, que são falsas orações, né? E Deus diz, aí gritam, ai Jesus, não sei o quê. É como Deus diz, gritos vazios Deus não ouvirá. Essas orações desses homens aí não passam nem do teto. Porque Deus não está compactuando com eles. Deus jamais vai atender a oração de um homem desse, sabendo que eles estão fazendo tudo aquilo ali por hipocrisia e por falsidade, simplesmente para tomar o que as pessoas têm, para iludir as pessoas e tomar o que as pessoas têm. Se Deus atende um homem desse, Deus vai acabar com a vida da pessoa. Deus vai estar compactuando com ele e a pessoa vai ficar eternamente na lei, no sofrimento. E Deus sabe, ele não atendendo, vai chegar um dia que a pessoa vai se cansar e vai sair dali, porque ela não vai receber nada. E ouvindo a palavra da graça, então, aí que ela sai correndo, né? Você que já tem os olhos abertos, que ouviu a palavra da graça de Deus, que está crescendo espiritualmente, você tem estômago para ouvir esses homens mais? Não, você não passa nem na porta, você passa pelo outro lado, né? Por isso o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Está vendo que ele não está puxando a glória para ele? Sede, pois, meus imitadores. É para imitar a mim. Não é para imitar Tiago, não é para imitar Pedro, não é para imitar Lucas, não é para imitar ninguém, é para imitar a mim. Porque você imitando a mim, você já está imitando Jesus. Porque já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Depois do Senhor Jesus Cristo, o homem mais perseguido até pelos próprios apóstolos, pela igreja, era o apóstolo Paulo. Por isso que lá no caminho, quando ele caiu do cavalo, Jesus disse, agora você vai ver o quanto você vai sofrer por causa do meu nome. Paulo era um homem bem conceituado, era um homem que com 35 anos ele dava aula de judaísmo naqueles anciões, naqueles homens que tinham 80, não sei quantos anos, debaixo da lei. Ele conhecia mais a lei do que aqueles homens, era zeloso da lei, dava aula da lei. Paulo falava várias línguas, Paulo tinha esposa, Paulo tinha tudo, Paulo perdeu tudo. Porque que mulher que vai aguentar andar com um homem desse que é perseguido? Todo mundo perseguindo esse homem, nem a mulher de Paulo aguentou, ele ficou sozinho. Ele disse, todos me abandonaram, mas o Senhor está comigo. A graça do Senhor me basta. Veja que quando ele estava preso, todo mundo abandonou ele. Cadê os discípulos do Senhor Jesus? Cadê a igreja? Cadê o povo? Todos me abandonaram. Mas quando ele estava para ser decapitado, ele disse o quê? Graças a Deus, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde já a coroa da vida já me está guardada, a qual o Senhor dará não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor Jesus? Você ama a graça de Deus? Sua coroa já está guardada, meu amigo. Sua coroa já está garantida. E olha aqui, olha o que o apóstolo Pedro fala nas últimas palavras dele. Nas últimas palavras dele, o apóstolo Pedro, chefão da igreja, que todo mundo temia. Olha o que o apóstolo Pedro fala. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 14. As palavras finais de Pedro, ele diz, o cristão deve esperar o Senhor Jesus Cristo, né?
viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Quando ele fala as Escrituras aqui, ele fala para você olhar as Escrituras no crivo do Senhor Jesus Cristo, com os óculos, com a lupa do Senhor Jesus Cristo, com a lupa do Evangelho do apóstolo Paulo, da graça de Deus. Né? Quando você conhece a graça de Deus, então você pode ler toda a Bíblia que você está tranquilo. Né? Quando você quer ir lá nos livros da lei, uma coisa, só você pôr uma máscara, sabe aquela máscara de gás, que é para você não se contaminar lá na lei. Mas você pode ir lá pegar alguma coisa para você tomar informações e entender. Então ele diz aqui, ó, segunda epístola de Pedro 3,14. Por esta razão, irmãos, veja bem quem é que está falando. Pedro, as últimas palavras dele. Por essa razão, irmãos, pois, amado, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, pelo Senhor Jesus Cristo em paz, sem mácula, irrepreensíveis, tá vendo? E tende por salvação, olha aí, tende por quê? Por salvação. Você não está nesse sistema religioso, você não vive atrás de Deus, não vive atrás da Bíblia, não vive atrás de tudo porque você quer ser salvo. Você já está salvo, mas não sabe. Mas você que está no sistema religioso, que está cego ainda, que pensa que será salvo um dia, não é por causa da sua salvação que você vive nesses lugares? Né? Ou é só por causa de corrente, campanhas, votos, sacrifícios? Não, você quer também a salvação, né? Então, veja o que o apóstolo Pedro diz. Ele faz um elogio rasgado ao apóstolo Paulo. Ele diz aqui, ó. E tende por salvação a longanimidade do Senhor, como igualmente o nosso amado irmão. Quem? Que amado irmão? Paulo vos escreveu. Quer dizer, ele está mandando você observar o que Paulo escreveu. Não é o que Lucas, não é o que Mateus, não é o que ninguém. Não é o que Macedo, não é o que o Silas Malacheia, não é esses livros aí evangélicos, nada disso. O que Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Tá vendo? Ele escreveu segundo não ele, mas a sabedoria que lhe foi dada. Quem deu a ele? Jesus. Mas quando Jesus deu a ele? Aqui na terra? Ele não aprendeu com Pedro, não aprendeu com os discípulos, não aprendeu com ninguém. Quem deu? O próprio Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Aí Pedro diz assim, que ao falar acerca de certos assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, que assunto é esse, hein? Que Paulo falava? Que assuntos são esses que Paulo falava? Sabe qual é? Que você é um abençoado, mais que vencedor, eleito, filho de Deus, que Jesus já destruiu o diabo, destruiu a morte, perdoou os nossos pecados, que você não pode ir para o inferno, que você não pode perder salvação, que uma vez salvo por Jesus, salvo para sempre, porque ninguém pode arrebatar nada da mão de Deus. É essas coisas que ele está falando, né? Que existe a nossa pátria, que a nossa pátria está nos céus, que você não precisa fazer voto, campanha, sacrifício, você não precisa ficar nas religiões, nas heresias, nas filosofias desse mundo, que você é um espírito que habita num corpo de carne, que Jesus, por sua morte na cruz, destruiu a Satanás e todos os seus demônios, que agora Deus é o dono de todas, sempre foi o dono, mas resgatou toda a sua obra, resgatou o universo físico, resgatou o universo espiritual, que Deus está sobre tudo e sobre todos. É isso que Paulo falava, é isso que Pedro está dizendo aqui, ó. Dai ouvidos a nosso amado irmão Paulo, que ao falar acerca de certos assuntos, como costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, tá vendo? Difíceis de entender por aqueles que não conhecem a graça, né? Que os ignorantes, olha aí, metendo o pau até nos apóstolos já, ó, e instáveis, deturpam esses líderes de hoje também, né? Eles deturpam também a graça de Deus. Não vê o Macedo falando aí? Essa graça de Deus é uma desgraça.
Ele chega a rangir os dentes, chega a travar os dentes assim para falar. Você já viu aí em vídeos ele falando? Essa graça é uma desgraça. Porque é de graça, né? Ele diz que a graça de Deus é uma desgraça. E você ainda crê num homem desse, né? Que a graça de Deus é uma desgraça. É uma desgraça para eles mesmo, né? Para o sistema religioso. Porque desvenda as falcatruas e as mentiras deles. Então ele diz aqui, ó, que há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição, ou seja, para a própria destruição deles. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos, você está prevenido? Ele prevenindo, prevenidos, como estás de antemão, é o que ele está dizendo. Já estou prevenindo vocês de antemão. Estou deixando essa epístola aqui escrita, prevenindo a vocês já adiantadamente. Acautelai-vos, ou seja, fiquem espertos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaia da vossa própria firmeza. Antes crescei aonde? Na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Glória a Deus, aleluia. Tá vendo, meu irmão? Então, quando nós falamos para você aqui, dar ouvidos ao que o apóstolo Paulo está falando, as palavras que estão no verdadeiro evangelho do apóstolo Paulo, nós não estamos aqui levando você a adorar a Paulo nem a ninguém. Porque a palavra que Paulo pregava era do Senhor Jesus Cristo e não dele. E o próprio apóstolo Pedro, o chefão da igreja, disse: não dê ouvidos a ninguém, dê ouvidos ao nosso amado irmão Paulo, porque ele sim recebeu uma sabedoria. Eu não posso falar muito aqui para não desagradar Tiago, João, Ana, mas eu já entendi que foi ele que recebeu realmente o verdadeiro evangelho. Portanto, você, meu irmão, minha irmã, receba essa palavra no seu coração, para que você possa viver uma vida de paz, alegre e feliz. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Facebook, com seus amigos, com a sua família. Nós vamos falar mais a respeito desse assunto nos próximos vídeos. Um grande abraço a todos e até a próxima.